Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou comentar com vocês aquela meta-análise que falei, que foi realizada na Coreia do Sul, publicada no Springer em 2020 e que avaliou a eficácia da suplementação de vitamina D em pacientes com VPPB, diminuindo a recorrência desses episódios, né? Que é a principal causa de tontura na idade adulta. Falando um pouquinho sobre a introdução, né? A primeira vez que foi visto esse link da diminuição da vitamina D como causa de recorrências de quadros de VPPB foi um estudo publicado em 2013. E desde então, vários estudos vêm investigando e estudando essa correlação. Os estudos já mostram realmente uma diminuição das dosagens de vitamina D, uma deficiência de vitamina D nas pessoas que têm recorrência da VPPB. E aí foi criada a princípio uma teoria de que os pacientes com tontura ficariam mais imobilizados, né, pelo risco de queda, desequilíbrio, e aí teriam uma menor exposição solar e por isso teriam uma diminuição da dosagem de vitamina D, sendo a vitamina D baixa uma consequência e não a causa da tontura. Mas isso caiu por terra porque teve um estudo que mostrou que pacientes com quadro de tontura e desequilíbrio no último ano, né, no ano precedente, tinham uma dosagem de vitamina D igual à de outros pacientes que não tinham essa imobilidade, né, mostrando que a vitamina D baixa parece estar realmente relacionada como um fator de risco para a VPPB, que é um tipo específico de causa da tontura, né. A metodologia dessa meta-análise foi a pesquisa em plataformas de artigos científicos, como PubMed, Embase e Web of Science. Procuraram artigos desde 2013, que foi quando foi relatada a primeira associação da deficiência de vitamina D com a VPPB recorrente, até fevereiro de 2020. Como critérios de inclusão, eles pesquisaram estudos que avaliaram a eficácia da suplementação de vitamina D associada ou não à reposição também de carbonato de cálcio, comparando os grupos que tiveram a introdução da medicação com grupos controle, que utilizaram placebo, para avaliar se realmente tinha uma diminuição da recorrência desses quadros. Na análise estatística, eles utilizaram algumas ferramentas para tentar eliminar vieses que poderiam estar relacionados tanto aos estudos não randomizados, que seria a ferramenta Robans, quanto para os estudos randomizados, que eles utilizaram o risco de Cochrane. E aí utilizaram também o teste quadrado e consideraram como uma associação estatisticamente significativa quando o P era menor do que 0,05. Ao final, eles conseguiram buscar 655 estudos. Desses 655 já eliminaram alguns, ficaram com 629, porque tem estudos duplicados. E aí, nesses estudos, eles leram o resumo, né, e o título, e então selecionaram 18 estudos para avaliar o texto completo. E aí, desses 18, eliminaram 14, porque não tinha uma comparação no grupo de introdução da medicação com o grupo controle. E aí, eles ficaram então com 4 estudos não randomizados e adicionaram mais um estudo randomizado. De todos esses estudos, os 4 não randomizados e o randomizado, eles chegaram a 1.114 pacientes com VPPB. 505 pacientes foram os pacientes do grupo de intervenção, que foi utilizada a suplementação com vitamina D associada ou não ao carbonato de cálcio, e o restante foi o grupo controle. Esses estudos foram realizados na Arábia Saudita, Irã, Coreia do Sul, Portugal e Itália. E aí, nos estudos não randomizados, a dose utilizada da vitamina D foi um pouquinho diferente da suplementação, né? Variou de 35.000 a 50.000 unidades por semana, de 1 a 2 meses. E no estudo randomizado foi utilizada uma dose mais baixa, não foi uma superdosagem, né? Que foi a de 800 unidades por dia, associada ao carbonato de cálcio. Todos os estudos mostraram realmente uma diminuição da recorrência da VPPB com a suplementação de vitamina D, que foram estatisticamente significativos com P menor do que 0,05. Na parte da discussão, eles indagam, né, se seria um efeito direto da vitamina D no sistema vestibular ou se seria um efeito indireto no aparelho músculo-esquelético, melhorando o equilíbrio, a marcha do paciente, que causaria uma diminuição da tontura. Mas alguns estudos já mostram realmente que a diminuição da vitamina D é um fator de risco para VPPB. Então, eles elaboraram algumas teorias que pudessem sugerir esse efeito direto da vitamina D no aparelho vestibular. As autocônias são biocristais que ficam no epitélio macular sensorial do nosso aparelho vestibular, nos órgãos do sacro e do utrículo. E aí a VPPB pode ocorrer quando você tem uma degeneração, um deslocamento ou uma alteração na calcificação desses cristais. E aí eles podem migrar para os canais semicirculares ou para as ampolas e causar os sintomas da VPPB. A vitamina D, eles avaliam que ela pode influenciar no turnover da autocônia, né, nessa alteração da calcificação dela, no metabolismo do cálcio no aparelho vestibular, alterando a composição, a desmineralização. Essas alterações podem estar relacionadas também à idade, a doenças e algumas medicações, como a streptomicina. Alguns estudos em ratos já avaliaram que o uso da streptomicina alterou por 4 a 6 semanas esse turnover nas autocônias, provavelmente por uma alteração na absorção de cálcio dentro das autocônias. E aí uma outra teoria é de que o ambiente dentro da endolinfa e o ambiente na perilinfa tem uma diferença na composição, na quantidade de cálcio.
tem menos cálcio dentro da endolinfa do que na perilinfa, né? E essa diferença iônica é importante para fazer a ativação das células ciliares, que são as células sensoriais do nosso equilíbrio, da nossa audição, né? Que estão no aparelho vestibular. A otocônia, ela tem um core central, que é basicamente de compostos orgânicos, e uma zona periférica, que é mais inorgânica. E aí também tem uma alteração na concentração do cálcio no core, na parte orgânica, do que na zona periférica, que tem maior quantidade de cálcio. E aí tem uma proteína, que é a autolina, que é um colágeno, que fica na matriz celular, nessa região extracelular, e que também se liga ao cálcio e ajuda a manter essa composição. E aí foi visto, alguns estudos mostraram, principalmente em idosos, com deficiência de vitamina D e com VPPB, tem uma diminuição da autolina no sangue, que pode estar relacionado também a esse quadro. E também esses mesmos pacientes também tiveram uma alteração na DMO, né, quando fizeram a densitometria óssea, e com um T-score menor, o que mostra realmente que pode ser muito positivo você suplementar a vitamina D, principalmente nesses pacientes idosos que têm VPPB. Tem um receptor, que é o TPRV5, é um receptor de cálcio que fica dentro do aparelho vestibular, que ele é dependente de vitamina D, e ele é expresso no sistema vestibular, que já mostra que pode ter uma relação direta, sim, da vitamina D no aparelho vestibular. E como última informação, tem um receptor VDR, que é o receptor específico da vitamina D ativa, presente também no aparelho vestibular. No final do estudo, ele relata algumas limitações que podem estar relacionadas à meta-análise, né? Que foram se os critérios de rastreio deles foram realmente adequados para eliminar vieses, visto que a maioria foram estudos não randomizados e tiveram poucas informações dos grupos controle. Além disso, as dosagens de suplementação de vitamina D foram diferentes, né, nos estudos, e alguns estudos fizeram a suplementação também do carbonato de cálcio, né, e outros não. Além disso, eles não avaliaram o tempo de reposição para você manter o paciente sem recorrência dos quadros de VPPB. Novos estudos também poderiam avaliar a dosagem de autolina nesses pacientes, que não existem ainda estudos que avaliem isso com a suplementação de vitamina D. E seria adequado também o maior acompanhamento desses pacientes para saber se no futuro eles vão continuar sem recorrência dos quadros, né? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno resumo sobre a meta-análise. Qualquer dúvida, estou aqui para ajudar vocês.